Olha só, isso daqui é o documento formal da nossa a sociedade. Está aqui todo o protocolo, já está organizado aqui, né? Chegou para nós, está aqui nas minhas mãos. A nossa sociedade SEVA, Estatuto Social da Sociedade de Estudos Védicos, o TAMA, que seriam Estudos Védicos Avançados, e sob a denominação de Sociedade de Estudos Védicos Avançados, doravante denominada SEVA, constituída como associação civil sem finalidades lucrativas e econômicas, pessoa jurídica de direito privado, sem cunho político partidário, que se regerá pela legislação vigente e por este estatuto social, e por aí segue. Então a nossa sociedade SEVA, segunda-feira agora, logo após o eclipse, né, ele já está comigo já há alguns dias nas minhas mãos, mas eu estou aguardando, né, a conclusão do eclipse para ir ao cartório, então dar a ignição oficial na fundação da nossa sociedade, a Sociedade SEVA, Sociedade de Estudos Védicos Avançados. E a finalidade é justamente divulgar o conhecimento védico, divulgar esse conhecimento contido na Bhagavad Gita e orientar as pessoas a como utilizar da melhor maneira possível a forma de vida humana, que é muito rara e especial. E o objetivo é justamente agregar consciências em estados evolutivos que desejem compreender os métodos pelos quais nós podemos, de fato, utilizar a nossa inteligência para alcançar a plataforma mais elevada de consciência, que é a autorrealização, ou autoconhecimento, e eventualmente também experimentar, né, no coração a liberdade que a liberação do ciclo do samsara produz. E assim, só para adiantar uma coisa, essa experiência de liberação, de sensação de liberação, o prazer da liberação, não é uma experiência que se obtém após o falecimento, tá? Após a morte do corpo. O estado de liberação é experimentado dentro de si mesmo no devido curso do tempo, quando o sadhana é apropriadamente aplicado, tá? Então é uma experiência que você tem ainda em vida, não é necessário morrer para ter a experiência do estado de liberação, tá? Então nós vamos dar início aqui a Bhagavad Gita, tá? O estudo que nós estamos fazendo. A gente tem estudado o verso 10, só que hoje eu não vou entrar no verso não, eu vou apenas entoar o verso e vou falar sobre a relação que tem o contexto da batalha, né, da Bhagavad Gita com justamente aí o que seria então o momento do eclipse, tá? Eu vou entoar deixa eu só mudar um pouco aqui a câmera, porque estou bem diferente aqui de uma câmera para outra e está sendo gravado, né? Aqui acho que ficou melhor assim, porque assim eu posso olhar para cá e ao mesmo tempo focar naquela câmera. Eu vou entoar um mantra, o mantra de introdução, tá? Sempre que nós vamos falar sobre conhecimentos transcendentes e sempre que nós vamos parear a nossa consciência com a consciência de Deus, já que o Bhagavad Gita é um diálogo falado entre Arjuna, que representa a alma condicionada, e Krishna, a suprema personalidade de Deus, então nós estamos pareando a nossa consciência com a consciência de Deus. Para que isso se dê de forma efetiva, é necessário um emulador ou um atracador, que seria um protocolo de abordagem. Isso são feitos através de mantras. Eu vou entoar um mantra 3 vezes. Se você quiser me acompanhar, você também pode fazê-lo, tá? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tradução: eu ofereço as minhas respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus, Bhagavan Vasudeva, que é a substância substancial divina, transcendental e purificante. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina,
desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Muito bem, eu vou ler então o verso 10, que é o verso que nós estamos estudando, tá? Vou ler em sânscrito e depois eu vou então entrar no tema. Tam uvacha hrisikesha prahashtanam iva bharata senayor ubayor bhaje vishidanta idan vacha. Tradução: ó descendente de Bharata, naquele momento Krishna, no meio dos dois exércitos, sorriu e disse as seguintes palavras ao desconsolado Arjuna, ao eclipsado Arjuna. Arjuna estava num estado de eclipse, né? Eclipse mental, eclipse emocional, ele estava enfraquecido. Essa batalha aconteceu, né, esse episódio, para quem não conhece, né, para quem não sabe, esse livro aqui, o Bhagavad Gita, é o livro que nós temos como base, né, o livro base para as nossas investigações espirituais. E ele aconteceu, esse livro ele foi falado em meio a uma batalha, que chama-se a Batalha de Kurukshetra. Esse local ele existe ainda hoje na Índia, ele é visitado, é um local sagrado. E esse local ele era um ambiente onde os reis escolhiam, as famílias reais principalmente, escolhiam para retirarem-se com seus séquitos durante os eclipses. Porque aí a cultura védica assim, os reis são os sacerdotes principais da sociedade. Então eles precisam viver o Dharma e ensinar o Dharma para os cidadãos. O rei que não era dharmico, ou seja, que não praticava o Dharma e que não ensinava o Dharma, o reto agir, o reto pensar, o reto viver, a forma correta de proceder perante a vida, esses reis eles eram desempossados pelos brahmanas, que eram os sacerdotes da sociedade, os professores, os mestres, os intelectuais. Então o rei só conseguia se manter no poder administrando se ele próprio fosse um rei piedoso, dhármico, uma pessoa religiosa. Ele não precisava ser necessariamente como um sacerdote, mas ele precisava ter comportamentos dhármicos, comportamentos que fossem inspiradores para os demais cidadãos, para que a sociedade ficasse pacífica e ao mesmo tempo honesta. Então, isso chama-se Dharma, e os reis eles precisavam ser dhármicos. Muito bem, então quando aconteciam eventos inauspiciosos, os astrólogos, que eram também sacerdotes reais, orientavam a família real a retirarem-se para locais sagrados de peregrinação com o objetivo de protegerem-se do Muhurta, que é conhecido como o eclipse. E esse local era um local escolhido pelos sacerdotes porque tem uma configuração geográfica nesse ambiente que gera uma espécie de blindagem natural, porque eventos anteriores haviam acontecido naquele local, produzindo naquele ambiente uma egrégora de potência espiritual. Assim como tem rios sagrados onde as pessoas se banham, ou templos sagrados onde as pessoas vão, esse campo, esse local, ele era constituído de templos também locais, né, onde as pessoas iam, e haviam muitos mestres espirituais, ashrams, estabelecidos nessa região. Portanto, o local ficava santificado. Assim, as famílias reais, sempre que aconteciam eclipses, recolhiam-se para esses locais e se hospedavam nesses ambientes durante o período que era períodos que antecediam ao eclipse e que eram posteriores ao eclipse. Então as famílias ficavam ali e os sacerdotes ficavam entoando os mantras. Esses mantras, por exemplo, que nós assistimos agora, seria o equivalente, por exemplo, a família real estaria sentada absorvendo os mantras e os sacerdotes entoando os mantras para a proteção da família real e dos servos. Não era apenas a família, os servos também eram considerados membros da realeza. É verdade,
os servos, aqueles que atendiam, que serviam o lanche, que cozinhavam, que limpavam, todos os membros, todos os que conviviam com o rei eram considerados membros da realeza. Inclusive, quando um servo do rei, mesmo que ele fosse um copeiro ou um faxineiro, estava andando pelas ruas, as pessoas ofereciam reverências a esse servo, porque ele era extensão do rei. Então todos os séquitos da família real, todos os membros da família real vinham, e os sacerdotes ficavam então entoando mantras para a proteção do rei, porque aplicando os mantras sobre o rei, esses mantras se espalhariam por todo o reino do rei. Portanto, todos os cidadãos estariam protegidos junto com o rei, caso o rei estivesse absorvendo os mantras protetivos. Então, esse era o sistema védico, e inclusive é o sistema védico até hoje. Esses eventos em que muitos sacerdotes se reúnem para entoar mantras é muito famoso. Inclusive, nós temos um festival, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, no Kumbh Mela. É a maior aglomeração de seres humanos da Terra, num único ponto. Acontece na beira do rio Ganges, num determinado período do ano, que é quando o Sol entra no signo de Capricórnio e faz a fusão com o signo de Aquário. Então, nesse momento aí ocorre o Kumbh Mela. São aproximadamente 13 milhões de pessoas. A população do estado, a população da cidade de São Paulo é hospedada durante um mês às margens do rio Ganges, na cidade de Allahabad, que é onde acontece essa confluência de 3 rios sagrados. Mas enfim, então esses são eventos transcendentais que faz parte do compêndio da cultura védica. E esse local, sendo um local sagrado, um local espiritual, foi-se então escolhido esse ambiente para que a batalha de Kurukshetra acontecesse. Porque muitos soldados morreriam na batalha, naturalmente. E como é um local sagrado, um local configurado espiritualmente falando, esses soldados que falecessem durante a batalha, que eram heróis, na verdade, e lembrando que, eu já mencionei algumas vezes, a gente pensa assim, uma batalha, uma guerra, né? Mas as batalhas védicas, elas eram todas regularizadas, com ética, com um sistema de segurança. Por exemplo, soldados doentes não poderiam participar da batalha, soldados que estivessem com problemas psicológicos não deveriam participar da batalha, jovens não eram autorizados a participar de batalhas, pessoas um pouco mais velhas, somente se elas quisessem, elas poderiam participar, eventualmente não era obrigatório. Somente soldados saudáveis e bem treinados e bem equipados poderiam participar das batalhas. Não havia batalhas noturnas, por exemplo, à noite todos os soldados tinham o direito de descansar, alimentarem-se, prepararem-se para o próximo dia. Essas batalhas nunca aconteciam em cidades, então nunca envolvia mulheres, crianças e pessoas idosas. Nunca era escolhido um local onde houvesse plantações. Era tido como impiedoso e inauspicioso travar uma batalha num local onde houvesse plantações, onde houvesse currais, por exemplo. Nenhum animal que não fossem treinados para a batalha deveriam participar de batalhas. Então era tipo um MMA, um ringue, muito bem organizado entre reis. Tá? Então só participavam da batalha soldados heróicos e muito bem treinados. Não é que saía soltando bomba, atacando os lugares assim de qualquer maneira. Existia uma ética, né, um sistema de segurança aí, tá? Bom, então foi escolhido esse local, que é o local Kurukshetra, que era o local onde as pessoas naquela região normalmente iam durante os eclipses, tá? E como é muito interessante, né? Porque o campo de batalha de Kurukshetra foi também o último local onde Shrimati Radharani, aí já entra uma parte mais esotérica do contexto, se encontrou com Krishna pela última vez. Nesse momento, quando Shrimati Radharani teve o seu último diálogo com Krishna definitivo, ela então entrou em eclipse também. Por quê? Porque ela decidiu sair do planeta, ela decidiu deixar a Lila, porque já não havia mais o brilho da beleza de Krishna diante dos olhos dela. Então ela decidiu que viveria o eclipse, ou absorveria-se no seu eclipse.
e desapareceu, né, da lila, desapareceu de Vrindavana, desapareceu dos passatempos de Krishna e absorveu-se plenamente na sua lila eterna como Srimati Radharani. Isso é um passatempo, né? Não vou entrar nos detalhes aqui agora. Mas outra situação de eclipse, né, que acontece nesse momento é que a Arjuna estava eclipsado, né? Arjuna é um soldado, um guerreiro valente, potente, poderoso, e de repente ele se vê numa situação em que ele só vê escuridão, só vê penumbra, só vê tristeza diante dele, e nesse momento ele pega e assume finalmente o seu estado de eclipse, entrega o arco e diz: Govinda, não lutarei. Ou seja, eu não tenho brilho, eu não tenho força, eu estou imerso numa escuridão de ignorância, não tenho forças para me mover. Krishna ele é a suprema personalidade de Deus, e ele sabe que os eclipses também são temporários, e o eclipse, ele, você vê, interessante que os eclipses, eles não são vistos em toda parte, em todo momento, né? Então tem determinados locais no planeta que você não vê o eclipse, ou você vê ele integral, ou você não vê. Então assim, o eclipse também ele é vivido integralmente dependendo da posição do indivíduo, tá? Qual é a situação do indivíduo? Se o indivíduo tem um ângulo de visão, ele pode vivenciar integralmente o eclipse. Se o indivíduo tem um outro ângulo de visão, numa outra posição, ele pode ouvir falar do eclipse, mas nem ver o eclipse, tá? Então, dependendo da posição em que o indivíduo se encontra, essa experiência com o eclipse pode ser mais completa, mais profunda, parcial ou até mesmo praticamente inexistente, né? E isso a gente vê, né, até na própria situação geográfica do nativo local, que é o habitante da Terra, em relação à situação online do eclipse, como o eclipse acontece, tá? E Krishna, sendo ele a suprema personalidade de Deus, consciente e sabendo desse fator, né, relativo, ele então dá um sorriso, um leve sorriso, identificando que Arjuna, ele na verdade entrou em estado de eclipse, mas o eclipse passa. Então vamos conversar sobre temas espirituais transcendentes enquanto você está vivenciando o seu eclipse, porque isso vai fortalecê-lo e te dará condições de superar, né, essa penumbra que você está vivenciando. Essa é a posição de Krishna nesse momento, tá? Então ele, a partir daí, ele passa a dialogar com Arjuna sobre temas transcendentais, temas espirituais, e esse diálogo que ele tem com Arjuna sobre os temas espirituais faz com que o Arjuna ele vivencie o eclipse dele de uma maneira nobre, de uma maneira digna, e saia daí fortalecidos ou fortalecido. Falei fortalecidos porque eu também estou pensando em nós, né? Nós estamos vivendo aí o nosso momento técnico do eclipse, porém na prática da vida real nós temos o nosso eclipse que está em andamento, né? E na medida em que nós vamos vivendo o nosso eclipse, nós devemos ir nos alimentando de temas espirituais, porque é assim que nós conseguimos resistência perante as nossas adversidades apresentadas pela vida, e é onde nós conseguimos finalmente ressignificar as nossas tragédias pessoais, e não há outra maneira de ter paz e ser feliz a não ser que nós aprendamos por maturidade a ressignificar as nossas tragédias. Viver as nossas tragédias produz um estado nebuloso, um estado mórbido de existência chamado vitimismo, que é a delícia almejada pelas almas ignorantes. Elas almejam ansiosamente por assumirem essa posição de vítimas, e assim elas têm a falsa sensação de que isso é a condição em que o restante da humanidade não a compreende, não a entende. Então ela, vivenciando esse ressentimento com relação à incompreensão da humanidade, vive uma ilusão de que ela então com isso sente alguma satisfação ilusória, chama-se vitimismo. E esse vitimismo é fruto da ignorância, é fruto da lamentação. Nós somos responsáveis pelos nossos karmas, nós somos responsáveis pelos efeitos com os quais nós vivemos.
Você pode reagir a isso, claro, você pode rodar baiana também, pode brigar, não tem problema nenhum, mas internamente você deve saber que você é responsável pelo próprio karma, ou seja, nós somos responsáveis pelos nossos karmas, não há responsáveis pelos nossos karmas, nós mesmos somos responsáveis pelos nossos pacotes, cada um transporta a sua própria mala, é como Jesus dizia, faça as pazes com o seu karma, né? De certa forma, carregue a sua cruz, pegue a sua cruz e me acompanha, meu amigo, a minha cruz é leve, por quê? O meu fardo é leve, porque Jesus, ele tinha um sentimento, ele tinha um sadhana de compaixão à humanidade. Então, quando nós vivenciamos os nossos eclipses, ou carregamos a nossa cruz, e ao mesmo tempo temos compaixão de outros, que também estão carregando as suas cruzes, e apesar de estarmos carregando o nosso peso, ainda estamos tentando cooperar e ajudar, para que o nosso movimento não seja um peso a mais para o outro, ou até que nós possamos aliviar o peso do outro, na medida em que nós aprendemos a agir com empatia e compaixão em relação à humanidade, então isso daí alivia o nosso próprio peso, né? Que é o sentimento de amor que nós podemos ter, e eventualmente isso facilita muito na hora de resolver problemas, tá? Ou problemas práticos da vida. E é o que faz a nossa vida ficar mais leve, ou a resiliência, a tolerância. É necessário que a gente aprenda a ressignificar as nossas tragédias, é importante que nós aprendamos a rir dos nossos sofrimentos, né? E para isso eu vou falar uma coisa aqui meio assim, bem aleatória, mas eu vou dar uma sugestão aí que talvez possa resolver, possa ajudar, não sei, em alguns casos. Como astrólogo, eu vivo um estado de eclipse contínuo, porque a minha imersão é sempre nos eclipses do outro. Então eu estou sempre envolvido em algum eclipse, estou sempre mais ou menos eclipsado, ou experimentando o eclipse do outro, né? Agora, como eu tenho uma âncora que está ancorada fora do eclipse, eu sei como sair dos eclipses, porém eu estou sempre envolvido nos eclipses. E às vezes, de tanto lidar com diferentes eclipses profundos, claro que a gente acaba ficando um pouco entristecidos, né, pelos próprios problemas que as pessoas vivem. E às vezes nós também dependemos delas para poder auxiliá-las, ajudá-las a saírem dos eclipses. E como elas estão num estado de coma muito profundo, a reação delas contra o estado mórbido do eclipse é muito lento. Então a gente acompanha aquele sofrimento gradual até ela vai se libertando aos poucos e tudo. Mas isso nos causa uma certa, digamos, tristeza. Então, para eu ter a minha vida normal, a minha condição psicológica saudável, o que eu faço? De vez em quando, o que você pode fazer também, né? Essa sugestão. Eu pego aí esse pessoal que faz stand-up, que fica falando, fazendo piada das nossas loucuras humanas, né? E rio muito, assim, sozinho, e fico rindo. Às vezes eu fico rindo sozinho mesmo. E aqueles programas de pegadinhas, câmeras, né? Pegadinhas de câmeras, aquilo é muito engraçado, eu rio muito. Então às vezes eu tiro uma parte do meu dia só para ficar vendo coisas aleatórias e rindo, apenas rindo. Porque nós precisamos aprender a rir das nossas tragédias. Do contrário, as nossas tragédias ficam trágicas demais. E quando a gente ri das nossas tragédias, nós amenizamos o impacto que elas produzem sobre nós. É como se fosse uma espécie de vacina, né? Quem está vacinado, por exemplo, pelo coronavírus, pode eventualmente pegar coronavírus, né? Só que o que acontece é que o efeito que esse vírus vai produzir no corpo é muito menor, evidentemente, do que se a pessoa não tivesse com a vacina. Então, rir das nossas tragédias, não com ironia, mas com a perspicácia de que aquilo passará, os eclipses passam. Então isso nos ajuda a ter esperança de que nós teremos dias melhores, teremos, momentos melhores, e que nós não podemos perder a esperança de que as coisas, a vida pode nos presentear com surpresas agradáveis. Nós temos que deixar esse espaço aberto, a gente não pode entrar num eclipse absoluto, completo. A gente sempre tem que deixar um espaço aberto, até porque o eclipse ele é temporário,
ele passa e depois a luz retorna. Então, a sugestão é, sabe, vejam as coisas que te divertem, aqueles programas que te alegram, para que você também se esqueça um pouco dos seus problemas, tá? É importante diversificar aí com vários temperos e assim ir nos equilibrando, né, com felicidade, que é importante, é uma parte importante do processo de autorrealização, é também aprender a ser feliz. E para finalizar a minha fala, eu retorno novamente, né, ao ponto: não é possível nós sermos felizes se nós não tivermos paz. E é importante que a gente aprenda a ressignificar os nossos dramas, porque eles são ressignificáveis, eles são recicláveis, e a gente tem que aprender essa arte para sermos felizes, tá? Então é isso aí, tá bom, pessoal? Kurukshetra é o campo de batalha onde aconteceu a batalha, né, épica do Mahabharata, onde foi falado a Bhagavad Gita, a canção do Supremo, onde Krishna se encontrou com seu amigo querido Arjuna para falar então o diálogo transcendental que nós estudamos, o Bhagavad Gita. E Arjuna estava eclipsado e após ouvir a Bhagavad Gita, ele saiu do eclipse e então foi condecorado como um grande herói, tá bem? Muito bem, então agora eu vou parar aqui. Inclusive eu não sei se vocês... só que me veio agora aqui na minha mente aqui uma canção do Renato Russo. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Você sabe cantar essa daí, Prada? Ou a Vrinda? Será que vocês não conseguiriam cantar essa para nós hoje? Eu gostaria, já que o Senhor me chamou e Krishna ouve os nossos desejos. Hoje é o último dia, o último dia de Kartika, né? Hoje, 19 de novembro. E eu ia sugerir ao Senhor, se o Senhor me permitir, que a gente cante para Damodarastaka, para que a gente possa justamente fazer esse exercício necessário, né, alegria, porque nós executamos o nosso processo devocional alegremente. E nós fomos ensinados que quando alguém morre, a gente precisa sofrer aqui no Ocidente. Só que a gente sabe que a morte não existe. Meu pai passa desta para outra vida, para viver os caminhos de Bhakti. Porque assim também iremos um dia. Então, e a gente pode cantar para o safadinho alegre e amoroso de Krishna Damodara, para que ele possa transmitir para os nossos corações a alegria e sentir mais saudade dele do que uma alma que saiu daqui para ir lá para perto, está caminhando para perto dele, né? Muito bem. Esse é o momento que a gente percebe que o conhecimento nos protege, Devananda. O conhecimento vai nos protegendo, e esse bálsamo que vai chegando até nós aqui através desse seva que nós estamos fazendo juntos, ele vai e a gente vai recebendo os benefícios, porque Krishna o tempo todo retribui os benefícios, os sacrifícios que a gente faz para se aproximar dele. Não é assim? É verdade. Então vamos falar para o Senhor Damodara, tá bom? Muito bem. Vocês concordam? Hare Krishna. Hare Krishna. Então... Posso começar? Hoje, deixa eu... Por favor. Hare Krishna. Namamishwaram Sati Anandarupa Vasakudalam Mokule Rajamuni Namamishwaram Sati Anandarupa Vasakudalam
cambia. E achou o gavião no cala, tava malhando. Parando de escamar, tentando, não quer copiar. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
you could become a great horseman and help free yourself and this world. Though only if you in prayer become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna. And falling on the ground in excruciating pain. Krishna, Krishna. You could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, take us home, Benji. Krishna, Krishna, Hare